Bom dia, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de história e com a sua companhia, tá ok? Vamos aqui recapitular o que a gente já estudou assim de forma rápida para a gente estar ensaiando, né, os novos conteúdos, tá ok? Primeiro, Getúlio Vargas e os três períodos. A gente já estudou o governo provisório, onde é o rompimento da política do café com leite. Depois ele, né, vai implantar a nova Constituição Nacional, é chamado de governo constitucional, que está a data aí de 1934 a 1937. E por último, a sua parte ditatorial, onde ele tem as feições, né, e as intenções fascistas, vai culminar até com o período da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar a parte, onde ele implanta até então, né, a sua ditadura dentro do Brasil. O que eu quero que vocês entendam que na última aula no texto dentro da plataforma e na sala de dúvidas, a gente falou sobre a era do rádio, sobre censura e o integralismo. O integralismo a gente estudou, mas vamos deixar para citá-lo dentro de Segunda Guerra Mundial, tá ok? Então, a era do rádio, né? Eu coloquei aqui DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde a finalidade até então era censura. Vai aparecer a dúvida aí na sua cabeça, aqui ó, a ideia, né? Que o que é censura, professor Mário? Censura é a proibição até então de certos atos dentro do Estado Nacional, onde passa pela a filtragem, né, do governo, vendo se aquela intenção é boa ou ruim para o seu interesse, tá? São censuras dentro do cinema, censura de comunicação e daí por diante. Então a era do rádio era importante porque eu vou pegar dois objetos aqui e demonstrar. O rádio é o celular de hoje. O radinho que a gente tem aqui, ele tem a mesma importância do que o seu celular faz hoje. É comunicar essa condição de interatividade com todo o país. E esse veículo aqui que a gente pensa que é uma tecnologia, né, atrasada, ainda é bastante utilizado. Principalmente que desse rádio nasceu um programa chamado A Hora do Brasil, né? Aquele que fala em Brasília às 19 horas. E aí começa toda a sessão política, né, falando dos atos do governo durante aquele dia. Então o rádio até hoje é utilizado não só para entretenimento, mas também para a difusão, né, do que acontece no cenário político e econômico do nosso país, tá ok? Voltando, no período Vargas, dentro desse governo constitucional, as mulheres tiveram, né, bastante amplitude no cenário, principalmente que passou a ter o voto, que é chamado de sufrágio universal. A mulher até então não votava, né? Passou a ter esse direito de votar e decidir, passou a ter um papel importante na política, e a inteligência de Getúlio, né? De trazer a mulher para ele, para que ele permanecesse até então no poder. Porque dando direito ao voto, olha só a proporção, né, de eleitores que ele teria nas próximas eleições. Apesar que ele deu um golpe, mas mais adiante no chamado período democrático, né, o Estado democrático, ele vai ser eleito com o voto popular. Depois a inserção no mercado de trabalho, a mulher até então, né, não era bem vista dentro das repartições, dentro das fábricas, porque a mulher ela tinha toda, né, aquela conduta patriarcal da sociedade, onde a mulher foi feita para estar dentro do lar, fazendo os afazeres domésticos, receber as visitas, né, estar educando os filhos. Tanto é que aqui para esse trabalho, né, deu que direito ela sair de casa e ter uma jornada fora de casa. Só que ainda tinha regado ainda algumas condutas machistas da nossa sociedade, na sociedade patriarcal, onde tinha que ter o consentimento marital, que está no nosso texto na plataforma. O que é esse consentimento marital? O consentimento do marido em deixar ela ir para o mercado de trabalho. Ela exerceu o quê? Um direito, tá? Outro ponto aqui é a ideologia anarquista do Brasil. Essa veio com os imigrantes da Europa, né? Os sindicatos, aqui começou o processo de industrialização, a mudança até então rural para o meio urbano, passou a ter, né, todo o ensaio com a questão da Revolução Russa, que nós vamos estudar também, onde o operário passou a ter voz, porque ele, até então, é a força de trabalho, é ele que movimenta a produção que vai gerar, né, o dinheiro, que vai rodar o ciclo econômico dentro do país.
começam as condutas sindicalistas, onde o anarquismo, né, aparece dentro do Brasil, vindo com as ideias europeias, principalmente, né, de imigrantes italianos. Aqui vai aparecer a figura de Orestes, que está lá no nosso texto, que vai ser depois expulso do nosso país e voltar, né, para o seu país com assim, a questão de desonra dentro do nosso país, uma deportação, né? Ele não era mais aceito dentro do Brasil, tá ok? Getúlio Vargas e o Estado Democrático, é a segunda parte do nosso texto nessa semana. A implantação de estatais. O que são estatais, que é a grande dúvida que pode aparecer. Estatais são empresas criadas pelo governo, né? Não mexe com o setor privado, particular, eu montar minha empresa, né, com algum tipo de negócio. Mas o Estado monta a sua empresa. E aqui ele montou duas empresas importantes, a Petrobras e a Eletrobras, né? A Petrobras no setor energético, né, retirado o petróleo, com o slogan "o petróleo é nosso", e a Eletrobras, que, né, é as condições energéticas, que é a eletricidade, tá ok? Dois fatores que contrariaram essa elite nacional. Estar próximo dos trabalhadores, com a implantação da CLT e seus direitos. Nenhum tipo de patrão viu isso com bons olhos, né? Porque dando benefício a trabalhadores, o patrão fica enfraquecido. E outra parte é a implantação das estatais, que foram tanto a Petrobras como a Eletrobras, onde o capital estrangeiro, né, não poderia ter o quê? Influência para explorar esse tipo de serviço. Isso contrariou também a elite nacional, que tinha interesse nesse dinheiro, né, que vinha de fora. Mas acabou correndo, porque se a empresa virou do Estado, não tinha como concorrer. Então o capital estrangeiro foi embora. Isso também acabou enfurecendo a elite nacional. E nós paramos por aí, tá ok? Aprendam história, gente. Vamos lá que devagarzinho a gente vai chegando onde queremos. Fique em casa, tá ok?